Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 3, o último capítulo que nós trabalhamos em filosofia. Então abram aí na página 27. Eu estou com o meu livro aqui, como sempre, para fazer a leitura das questões. Vocês acompanhem aí as questões do livro de vocês e também na frente da telinha aí. Dei um zoom agora para melhorar, né, a vista de vocês aí. Bom, número 1, atividades. Você viu que em Sartre o ser humano é basicamente compreendido como consciência. Sobre o pensamento do filósofo francês, responda as perguntas a seguir. Letra A. Qual a concepção que Sartre tem da consciência? O livro traz como resposta: para Sartre, a consciência é sempre ato de ter consciência de algo. A consciência não é um ser, portanto, mas uma atividade, ou seja, é a atividade de se ter consciência de alguma coisa, de se buscar livremente a consciência de algo que está acontecendo. Então, isso seria a concepção de consciência em Sartre, que vai se diferir da consciência para Maurice Merleau-Ponty e para Ortega y Gasset, que nós vamos ver mais adiante. Letra B. Qual a influência da fenomenologia para a filosofia sartreana? Sartre tira da fenomenologia de Russell a base de sua concepção de consciência, segundo a qual toda consciência é consciência de algo. Nós não temos consciência simplesmente por ter consciência. Nós temos consciência porque nós estamos buscando entender alguma coisa, ok? Número 1, letra C. Qual a relação entre liberdade e consciência segundo Sartre? Para Sartre, a liberdade é a consciência. Da mesma maneira como a consciência é consciência de algo, escolher é escolher algo. Assim, é impossível deixar de escolher, assim como é impossível que a consciência não seja consciência de algo. Ou seja, como a gente falou nas questões anteriores, nós escolhemos coisas o tempo inteiro. Então, quando nós temos consciência de alguma coisa, é porque nós estamos fazendo alguma escolha. E então nós temos consciência de algo, então nós estamos escolhendo alguma coisa. Isso é diretamente ligado à nossa liberdade. Por quê? Porque a liberdade está condicionada aí, ao que é humano, ao ser humano ter consciência de alguma coisa, ter as suas escolhas. Número 2. Você viu que o modo de ver de Sartre, a existência precede a essência. Para o filósofo, não há uma natureza humana. E, justamente por não haver essa natureza, o homem se vê obrigado a escolher o que irá ser. Letra A. Porque, de acordo com o existencialismo em Sartre, o homem está condenado a ser livre. Para o existencialismo sartreano, o homem está condenado a ser livre porque é impossível não escolher. Não escolher, por exemplo, já seria uma escolha. Então, a todo momento, como nós falamos na explicação do conteúdo, na aula 3, a todo momento o ser humano faz escolhas na concepção de Sartre. E essas escolhas, elas são livres, a liberdade está dentro disso. Tá? Quando nós atingimos a consciência de alguma coisa, tá? Nós estamos aí fazendo uma escolha. E mesmo que a gente não queira escolher, já é uma escolha. Então, a liberdade ela está ligada diretamente a uma condenação na sua concepção, porque a gente faz escolhas o tempo inteiro. Letra B. Suponha que você precise tomar uma decisão ou fazer uma escolha e procure, por exemplo, um amigo, um religioso ou uma pessoa mais velha para pedir-lhe um conselho ou direcionamento. Baseando-se no que você estudou neste capítulo, responda: você acha que, para Sartre, a sua tomada de decisão pautada em um conselho seria um ato livre da condenação de se ter de escolher por si próprio? Ou, de toda forma, essa sua ação já seria entendida como uma escolha? Explique. Esse é um conceito para se compreender melhor a ideia de Sartre. Né? O livro traz, na linha do pensamento sartreano, ainda que se tenha procurado um conselho para somente depois tomar uma decisão, a própria iniciativa de ir em busca de um conselho já seria considerada uma escolha.
Além disso, escolher determinado conselheiro e não outro envolve o fato de que a pessoa que procurou já tem uma ideia, mais ou menos, do tipo de conselho que irá receber. Uma coisa, por exemplo, seria procurar um amigo rígido. Outra seria buscar alguém de visão mais liberal. Outra seria ir ao encontro de uma pessoa inconsequente. Outra ainda seria buscar aconselhar-se com um religioso. Ou seja, na concepção de Sartre, independente se você procurou uma pessoa, né, para te ajudar na escolha, essa escolha ela foi sua, livre. Por quê? Porque você procurou aquela pessoa e por fim você fez a escolha, mesmo que seja a escolha dada como a conduta que o seu amigo, que o religioso que você procurou, que a pessoa que você procurou te deu. A escolha, por fim, é sua. Letra C. O que é chamada identidade absoluta em Sartre? E por que o filósofo a considera fadada ao fracasso? Bom, vamos abaixar um pouquinho aqui. Letra C. Vou aumentar um pouquinho, está pequeno. A expressão identidade absoluta em Sartre refere-se à tentativa do ser humano de conquistar uma essência, uma natureza fixa, plena e imutável. Ela está fadada ao fracasso porque sempre haverá a possibilidade da pessoa ser outra essência, de ser outra coisa. Ou seja, o ser humano ele está em eterna, até obviamente o seu fim, até a sua morte, mas dentro da sua finitude ele está em uma eterna mudança. A sua essência ela pode mudar a cada momento. Então não há uma identidade absoluta. Letra D. O que é situação conforme Sartre? Situação em Sartre é todo o contexto em que a pessoa está inserida e que não tenha sido escolhido por ela. A leitura já dá aí a resposta por si. Situação é tudo aquilo que não foi escolhido pelo ser livremente. A família ao qual ele escolheu, ele nasceu, o lugar onde ele nasceu, o contexto histórico ao qual ele nasceu, enfim. Tudo aquilo que não é uma escolha do próprio ser humano, sua característica física, enfim. Ok? E, letra E, como se deve agir com relação à situação segundo o filósofo existencialista. Conforme Sartre, não se escolhe a situação, mas se pode escolher como reagir a ela. Nós falamos disso bastante nos capítulos, tanto no 2 quanto no terceiro. Né? O ser humano, na concepção sartreana, ele não escolhe algumas situações, porém, ele tem a liberdade de reagir a essas situações. Isso é que é a liberdade em Sartre para além, né, das situações. Ok? Número 3. Enem, uma questão do Enem. Né? Tem aí um trecho de Hamlet, ok? De um livro de Hamlet que se chama Shakespeare. Okay? Esse solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre, no fragmento da tragédia de Hamlet, tá, de William Shakespeare, a tensão apresentada se relaciona à filosofia existencialista na medida em que a consciência da personagem, ao olhar para si mesma, se depara com a sua liberdade para fazer escolhas. Essa condição envolve ao mesmo tempo a angústia, uma vez que a realidade humana implica a responsabilidade pelas próprias escolhas e decisões. É a condenação do homem a ser livre, como expõe Sartre, ou seja, o homem está condenado a ser livre. Ser ou não ser, eis a questão. Isso é Hamlet, tá? Escrito por Shakespeare. Então, essa questão aí está ligada diretamente ao entendimento de liberdade de Sartre. Número 4. Uma questão da UniOeste, aí tem um enunciado de um trecho do livro de Jean-Paul Sartre, O Existencialismo é o Humanismo. Considerando o texto citado e o pensamento sartreano, marque V para verdadeiro, F para falso. O valor máximo da existência humana é a liberdade, porque o homem é, antes de mais nada, o que tiver projetado ser, estando condenado a ser livre. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Totalmente posto sobre o domínio do que ele é, ao homem é atribuída a total responsabilidade pela sua existência e, sendo responsável por si, é também responsável por todos os homens. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
O existencialismo sartreano é uma moral da ação, pois o homem se define pelos seus atos e atos por excelência livres, ou seja, o homem não é nada além do conjunto de seus atos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O homem é um projeto que se vive subjetivamente, pois há uma natureza humana previamente dada e pré-definida, e, portanto, o homem, a essência, precede a existência. O contrário, né? Então, essa é falsa. Por fim, por não haver valores pré-estabelecidos, o homem deve inventá-los através de escolhas livres. E como escolher é afirmar o valor do que é escolhido, que é sempre o bem, é o homem que, através de suas escolhas livres, atribui sentido à sua existência. Perfeito, verdadeiro. Então ficou V, 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 F, V. Ok? Número 5. O ser humano é, para o filósofo Maurice Merleau-Ponty, uma simbiose de consciência e corpo, de consciência e mundo. Qual a consequência dessa concepção para a liberdade? Bom, número 5. Como consequência dessa concepção, Merleau-Ponty considera que o ser humano não é nem totalmente livre, nem totalmente determinado por forças externas. Na sua concepção, que se parece bastante com a concepção de Sartre, ele se difere nesse ponto, tá? No ponto da consciência, nessa questão da consciência de ser algo que é uma simbiose do mundo com o ser, tá? Não somente uma consciência de algo, e também no ponto ao qual o que isso pode vir de consequência, né? Essa é a pergunta, né? Para a liberdade, consequência da liberdade, ou seja, o ser humano ele não faz escolhas sempre na sua concepção, porque ele tem uma circunstância. Porém, ele é livre dentro de muitas questões. Então, ao mesmo passo que ele é livre, ele também não é totalmente determinado. Ele não é totalmente livre, ele não é totalmente determinado. Ok? Isso difere muito de Sartre. Para Sartre, nós somos totalmente livres. Ok? E nós somos determinados de um certo ponto, mas podemos reagir a essa determinação. Para Merleau-Ponty, nós somos nem totalmente livres, nem totalmente determinados. Por último, número 6, eu sou a minha circunstância é uma expressão do espanhol José Ortega y Gasset. O que significa essa expressão? Letra A. Com a expressão eu sou a minha circunstância, Ortega y Gasset quer exprimir que o ser humano é um composto de consciência e mundo, um composto do eu e da circunstância. Essa é a realidade humana, ou seja, o ser humano ele é a ligação entre ele mesmo, tá? O que ele pensa de si mesmo, o que ele constrói de si mesmo, junto com o que engloba a sua vida. Ok? Junto com a circunstância que engloba a sua vida. Letra B. Segundo o filósofo espanhol, o que é a realidade radical? A realidade radical, para Ortega y Gasset, é a vida humana. A vida humana é uma realidade radical ao qual nós temos aí que escolher a todo momento as nossas questões. E nós só vamos poder pensar sobre essas escolhas depois que nós já fizemos, que já agimos daquela forma. Tá? Então a vida aí é diretamente uma realidade, ok? Uma realidade humana, uma realidade que acontece a todo momento, uma realidade radical. E letra C. O que é a vida humana segundo o filósofo? A vida humana, para o filósofo espanhol, é um composto do eu e da circunstância, que implica a ação do sujeito no cenário que lhe é dado. Ou seja, como você vai agir. A vida humana é como você age dentro de determinada circunstância. Olha que loucura. Como você age sobre determinada circunstância. Essa é a vida humana para Ortega y Gasset. Letra D. Ortega y Gasset, o que significa ser romancista da própria vida. Ser romancista da própria vida significa que a vida é um ato de projetar o que se quer ser. Nesse sentido, a realidade radical é a história das pessoas, o que fazem e o que lhes acontece. Ou seja, nós construímos a nossa história, nós projetamos o que nós queremos ser. E quando nós projetamos, o que nós fazemos vira história. Isso é a vida humana. Essa é a realidade radical.
ok? Então, ser romancista da nossa própria história, da nossa própria vida, significa que nós construímos, nós projetamos a nossa vida dentro de determinadas circunstâncias. Essa é a realidade radical, ok? Por fim, a letra E. Como o pensador espanhol compreende a relação entre o que os seres humanos fazem e o que é feito com eles. Para Ortega y Gasset, a liberdade age no cenário. O que acontece às pessoas nesse cenário é o que elas fazem nele. Ambas as coisas constituem a realidade da vida humana. Ou seja, existe essa concepção de Ortega y Gasset de que a nossa vida é um composto de criações nossas, como se fosse mesmo uma novela, como se fosse um teatro, como se fosse uma invenção que a gente tem a todo momento. E a gente tem um cenário. Nós temos um cenário ao qual nós vivemos. E é esse cenário aí, dentro desse cenário, é que nós vamos ter liberdade. Tá? Eu não posso aqui agora me teletransportar para o Japão, eu não tenho essa liberdade. Eu tenho liberdade de fazer o que eu tenho no meu cenário, no que eu tenho de possibilidades de vida. Ok? A liberdade para ele, então, está ligada a isso. Gente, espero que vocês tenham entendido a correção, feito os exercícios, corrigido os exercícios, né? A número 3, né, é uma questão de múltipla escolha, né? Eu passei por ela e não falei qual era a questão, perdão, agora que eu vi. Então, na questão da questão número 3, né, é a letra B, consciência de si e angústia humana. Tá? Desculpa, eu passei por ela e não falei, mas é a letra B, consciência de si e angústia humana. A questão nós falamos, mas não falei a letrinha que era a resposta, ok? Bom, finalizamos aqui. Tudo de bom, um grande abraço, um grande beijo a todos e todas. Até a próxima nossa aula, né? Nossa próxima videoaula vai ser aí um apanhado de tudo que nós já falamos, porque ela vai ser revisional para a nossa avaliação. Tchau, tchau.